Oi, gente! Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara e convido todos vocês a verificar o nosso conteúdo de hoje. Então, hoje é a nossa aula 93 e o nosso conteúdo é sobre qualidade de vida. E aí eu já começo perguntando a vocês, vocês sabem o que é qualidade de vida? Se não, a gente vai descobrir tudo hoje na aula de Educação Física. Vamos lá? Então vem, vamos começar pelo conceito, vamos lá. Então, primeiramente, qualidade de vida é o jeito que cada um escolhe para viver. Essa qualidade de vida, ela vai indicar o nível das condições básicas e suplementares do ser humano, como, por exemplo, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o psicológico, emocional, os relacionamentos sociais, a saúde, a educação, a segurança, dentre outros. Então, normalmente, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente acha que está falando só sobre exercício físico, sobre alimentação, mas como vocês estão vendo, abrange outros fatores da nossa vida, como a questão do psicológico, do emocional, da segurança, da saúde, da educação. Quando tudo isso aí está em equilíbrio, a gente pode dizer sim que tem uma boa qualidade de vida, né? Então, já que abrange tantos fatores, na nossa aula de Educação Física, a gente vai direcionar para um que está relacionado ao nosso bem-estar físico, que é a questão da atividade física, do gasto calórico, do movimento, tá? Então, agora nós iremos conhecer 3 classificações relacionadas à atividade física, tá? Que é o fisicamente ativo, o moderadamente ativo e a pessoa que é considerada sedentária. Como será que a gente consegue classificar as pessoas dentro, né, dessas 3 classificações? Então vamos lá. Quem pode ser considerada uma pessoa fisicamente ativa? Aí eu tenho uma dica para vocês. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o indivíduo, para ser considerado ativo, ele deve gastar no mínimo 2.200 calorias por semana em atividades físicas. Então é bastante caloria, né? Já para ser considerado uma pessoa moderadamente ativa, a pessoa tem que ter um gasto energético de 1.000 calorias, tá? Prosseguindo, nós temos aí o sedentário. Então, essa classificação, ela é uma das mais perigosas, né? Lá a gente estava falando sobre o fisicamente ativo, moderadamente ativo, e agora nós vamos falar sobre o sedentário, que é uma classificação perigosíssima, principalmente para a nossa saúde. Então, a pessoa, ela é considerada sedentária quando ela não faz nenhum tipo de atividade física ou faz o mínimo de atividade física possível, onde o gasto energético dela, reunindo a questão do trabalho, do lazer, das atividades domésticas, da locomoção, é inferior a 500 calorias por semana. Né? Então, isso de acordo com o NARRAS 2003, tá? Um estudioso da área. Então, olha só, o sedentarismo é algo muito perigoso para a nossa saúde. Principalmente se a gente tem uma alimentação desregrada, se a gente não descansa bem durante o sono, né? Então, ser uma pessoa sedentária não é algo bom. Então, a gente deve evitar essa classificação. E aí eu trouxe um ponto de atenção a vocês. Fazer uma caminhada aos sábados ou jogar bola com os amigos de vez em quando não torna você preparado fisicamente. Normalmente quem é sedentário acha que só por fazer atividade uma vez na semana já é uma pessoa fisicamente ativa. E já olhem aí esse ponto de atenção, não é. Por isso que a dica para vocês é a seguinte:
adote um estilo de vida saudável e valorize a realização de atividades simples que fazem parte do cotidiano, ou seja, do seu dia a dia, até atividades mais complexas, como a prática de esportes e de exercícios físicos regularmente, tá bom? Então é importante que vocês levem essa dica para o dia a dia de vocês. Priorizem, valorizem aquelas atividades do cotidiano, aquela que você faz todo dia, que é ir ao supermercado, pegar o ônibus, andar até a escola, tá certo? Então é importante que vocês priorizem essa atividade. E aí eu trouxe agora para vocês algumas dicas a mais do que vocês podem estar aí modificando no dia a dia de vocês. Normalmente quando a gente vai em algum local onde tem elevador e escada, normalmente a gente prefere ir de elevador, né? Mas o mais indicado para vocês é a escada, a não ser que você tenha algum problema no seu joelho, tá? Que aí você vai de elevador ou alguma coisa relacionada à sua mobilidade, tá? Mas o interessante é que se você tem a possibilidade de subir escadas, vá pelas escadas, porque aí você vai estar priorizando a atividade simples do dia a dia que já vai estar ajudando no seu gasto energético, que já vai estar ajudando na sua questão da saúde, tá bom? Prosseguindo, vamos ver outra atividade que a gente pode estar aí fazendo uma modificação. Aqui, olha só. Ao invés de usar a motocicleta, utilize a bicicleta para ir ao supermercado, para ir à padaria ou até mesmo para ir ali visitar alguém, né? Lembrando que a gente tem que ficar em casa nesse período agora, tá certo? Mas olha só, quando a gente puder voltar a utilizar esse meio de transporte, lembrem-se, sempre escolher pelo aquele que vai te ajudar a gastar um pouco mais de calorias, que no caso é a bicicleta, tá? Vamos prosseguir. Será que tem mais alguma situação que a gente pode modificar aí, priorizar uma atividade do nosso dia a dia? Olha só, eu acho que esse aqui vai diretamente para vocês. Olha só, a gente tem que trocar muito tempo na frente da TV, jogando videogame, assistindo um programa preferido, por atividades ao ar livre, como brincar, passear, correr, né? Então, essas são as atividades que a gente pode estar modificando para priorizar aí as atividades do dia a dia, tá? Principalmente se você é aquela pessoa que não tem muito tempo para se dedicar aos exercícios físicos, então se dedique a essas atividades, né, que a gente faz no cotidiano, tá bom? Certo? Temos mais alguma dica? Se não, a gente já vai continuar falando um pouquinho mais a respeito dessa questão de gasto energético, né? Que vocês devem estar se perguntando, mas o que será gasto energético? E para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho uma imagem e vou já fazer uma pergunta a vocês. Então, olha só, observem essa imagem que está aí aí na telinha. Aí eu pergunto a vocês. Quem será que tem o maior gasto energético? Ou seja, gasto de energia, gasto calórico. É a moça que está ali dormindo ou é essa pessoa que está aqui do outro lado varrendo? O que vocês acham? É quem está dormindo ou quem está varrendo? Quem será que está gastando mais energia? Só uma dica, todos os dois estão gastando energia. Vocês sabiam que quando a gente está dormindo, Desculpem, quando nós estamos dormindo, nós estamos gastando energia? Sim, porque o nosso corpo precisa se manter ativo ali, o funcionamento dos nossos órgãos. Então, a gente vai gastando energia também durante o sono. Mas aqui, no caso, entre essas duas imagens, o que mais está gastando energia é aquele que está em movimento, ou seja, varrendo a casa. Certo? Mas aí vocês devem se perguntar, mas professora, o que é o gasto calórico? Vamos ver? Olha só, o gasto calórico é a quantidade de energia que a gente gasta no nosso dia a dia, tá?
E a gente gasta energia quando? Quando a gente tem que manter essas atividades vitais do nosso corpo, que a gente chama de gasto energético basal, ou seja, manter tudo aqui dentro funcionando, o coração, o pulmão, os rins, o cérebro. Então, tudo precisa gastar energia para continuar funcionando. E quando a gente está se movimentando, fazendo as atividades diárias e esportivas, tá? Mas olhando para isso, para essa definição, vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou calcular o gasto calórico? É um pouco complicado, mas não tão difícil assim, tá? Para a gente não calcular mesmo esse gasto calórico, eu trouxe para vocês aqui algo relacionado à frequência cardíaca, tá? Então, primeiro eu vou dizer a vocês o conceito de frequência cardíaca. O que que é? É a quantidade de vezes que o coração bate no intervalo de 1 minuto, que a gente chama de BPM, que é batimento por minuto. E qual será a relação entre o gasto calórico e a frequência cardíaca? Já digo a vocês na próxima cartela. Olha só, quanto maior ou quanto mais a frequência cardíaca se eleva durante a atividade física, maior é o nosso gasto calórico, ou seja, a nossa frequência cardíaca ela está nos indicando, né, se nós estamos gastando muita caloria, pouca caloria ou estamos ali na média, tá certo? Então essa é a relação entre gasto calórico e frequência cardíaca. E aí eu tenho para vocês, para mostrar para vocês a respeito do gasto calórico, quando é que a gente pode gastar mais ou menos? Tem alguns fatores aí que vão fazer essas indicações. Vamos ver quais são? Então, olha só, o maior ou o menor gasto calórico vai depender do nível da atividade física, ou seja, se a gente está numa atividade leve, numa atividade moderada ou intensa, o tempo que a gente vai dedicar a essa atividade vai também contar para isso a questão do nosso metabolismo. Alguns têm um metabolismo muito acelerado, outro não tanto assim, né? A questão da composição corporal, da aptidão física, ou seja, das nossas habilidades e também da nossa idade. Então, todos esses fatores eles vão influenciar no nosso gasto calórico. E aí, para facilitar ainda mais o nosso entendimento a respeito desse gasto calórico, eu trouxe uma tabela para vocês que vem dividindo aí a questão do nível de atividade, do aumento da frequência cardíaca e alguns exemplos, tá? Então, nós temos aí, ó, nível de atividade, baixa intensidade. Quando a nossa frequência aumenta até 40%, né, a gente está nessa baixa intensidade, que pode ser o caminhar, passear com o cachorro, varrer a casa, atividades domésticas e se alongar. Prosseguindo, na intensidade moderada, de 40% a 60%, nós temos aí nadar, andar rapidamente, jogar boliche. São atividades que vão fazer o nosso coração acelerar. Aí no próximo nós temos alta intensidade, que é quando a nossa frequência cardíaca vai acima de 60%. E quais são as atividades que indicam, né? Nós temos aí correr com velocidade, pedalar com velocidade, também a musculação. Então, esses são alguns exemplos de atividades, né, que são de baixa, de moderada e de alta intensidade, tá? Se ainda assim é complicado, né, eu tenho mais outra dica para vocês. Então, olha só, os níveis de atividade física e a pessoa fisicamente ativa, como é que ela pode separar aí, como é que ela pode intercalar essas atividades? Então, quando ela for fazer atividades de baixa intensidade, ela tem que fazer 5 vezes por semana. De intensidade moderada, 4 vezes na semana. De alta intensidade, 3 vezes por semana. E aí eu trouxe para vocês um gráfico que é chamado de pirâmide de exercícios. Então, olha só, observem aí. Na base da pirâmide, nós temos aqueles exercícios que são do nosso cotidiano. Eles devem ser feitos todos os dias, no maior tempo possível, tá? São as atividades do nosso dia a dia. No segundo degrau, nós temos as atividades aeróbicas, que são aquelas atividades
que nós gastamos um pouco mais de tempo para efetuá-las, tá? Para fazê-las. A frequência deve ser de 2 horas e 30 de atividade moderada, tá? Isso aqui a gente pode estar fazendo de 3 a 5 vezes na semana. No terceiro degrau, nós temos as atividades relacionadas à flexibilidade e força. Normalmente as pessoas esquecem desse tipo de exercício, mas eles são importantes para manter a nossa saúde, tá bom? Então, flexibilidade e força deve ser feito. E em cima dessa pirâmide, nós temos aqueles exercícios, na verdade, aquelas atividades que devem ser feitas na menor frequência possível, que é passar muito tempo parado. Então, quanto mais atividade você fizer, mais gasto calórico você terá, tá? Então, essa pirâmide é só uma indicação das atividades e como a gente pode estar dividindo elas durante o nosso dia, durante a nossa semana, tá? Da base, exercícios do dia a dia, todos os dias, né? Mais acima, no segundo degrau, nós temos as aeróbicas, podem ser feitas de 2 a 5 vezes na semana, ou até mais quando você já está avançado nos exercícios. Lá, no terceiro degrau, são exercícios de flexibilidade e força, que devem ser feitos pelo menos 2 vezes na semana, e no topo da pirâmide, aqueles exercícios que nós devemos evitar, certo? Obrigada pela participação de vocês. Vamos à nossa dinâmica local interativa. Muito bem. Bom, nós acabamos de falar sobre essa imagem, tá? Então, eu quero que vocês observem a imagem, que é a pirâmide de exercícios, lembrando tudo aquilo que eu falei para vocês na aula, prosseguindo. E eu quero que vocês avaliem essas alternativas, na verdade, essas afirmativas. Sobre a pirâmide de exercícios, podemos afirmar que, vocês vão ver o que a gente pode afirmar aí dessas 4 sentenças, e depois vocês vão assinalar a resposta correta. Vamos prosseguir? Letra A, somente 1 está correta. Letra B, somente 1 e 2 estão corretas. Letra C, somente 2, 3 e 4 estão corretas, ou a letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, verifiquem as afirmativas, verifiquem quais são as verdadeiras, quais são as falsas, e depois assinalem aí a alternativa correta. Qualquer dúvida, estarei no chat e a gente se vê já já.
Muito bem, alunos, estamos de volta. Vamos iniciar aí a nossa interatividade, tá certo? Já estou aqui com algumas respostas de vocês. Eu só queria fazer um combinado com vocês, tá bom? De vocês sempre colocarem a questão 1 e colocar lá a sua alternativa. E sempre quando trocar de uma disciplina para outra, no caso, hoje vocês estão tendo português e educação física, língua portuguesa e educação física. Coloca educação física, questão 1, alternativa tal, porque fica mais fácil de eu achar vocês aqui, tá bom? Então vamos lá começar aqui, vamos ver quais são os alunos que responderam. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nós temos a Fernanda, nós temos o Davidson, a Clívia, a Gerliane, o Marcos, o Samuel, o Davi, o Lucas, o Caio, o Pedro, a Bianca, a Dandara, Hanna, todo mundo participando, Nádia, Ivo, Ellen, Fernanda, o Pedro, o Christian, olha que legal, Vanderlan, Hilary, Jéssica, Eduarda, Ana Beatriz, muita gente participando, que legal, Cauã, muito bem. Então, olha só, Emanuele, Rafael, e olhando aqui, vocês colocaram como questão, né, como alternativa da questão, a letra B. E aí, será que vocês estão certos? Vem comigo, vamos fazer a correção aqui? Então, vamos lá ver cada uma das sentenças. Então, eu apresentei para vocês aí a nossa pirâmide de exercícios. Agora, nós vamos às sentenças. Vamos lá? Então, olha só. Sentença 1. No topo da pirâmide estão as atividades que devemos evitar. Certo ou errado? Essa aqui está certa. No topo da pirâmide estão aquelas atividades que a gente deve evitar. Passar assim muito tempo fazendo, né? Não pode. Segundo, a base da pirâmide é composta pelas atividades do cotidiano. Certo também, falei para vocês isso lá. Terceiro, no segundo degrau da pirâmide estão os exercícios aeróbicos. Isso mesmo, também está certo. E quarto, no terceiro degrau da pirâmide estão os exercícios de força e flexibilidade. Ok, também está correto. Então, bora ver novamente lá a nossa pirâmide? Observa lá. Então, olha só, a nossa pirâmide. Na base, nós temos aqueles exercícios diários. No segundo degrau, nós temos exercícios aeróbicos.
tá? No terceiro, flexibilidade e força. E aqui no último, atividades que a gente deve evitar, certo? Então, a nossa resposta correta para essa atividade seria qual? Vamos lá? Alternativa D seria a última alternativa, que diz, né, que todas as sentenças são verdadeiras, tá? Então, olha só, um comentário para isso é que na base da pirâmide, como eu falei para vocês, estão atividades do dia a dia, no segundo degrau as aeróbicas, no terceiro flexibilidade e força e na última as atividades que a gente deve evitar. Certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam que amanhã é dia de exercitando e a gente se vê amanhã. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.